Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui vai ser o último dessas 7 aulas de programação, fora a parte de lógica de programação, e provavelmente vai ser o mais longo entre esses vídeos que eu tinha gravado, né? Então, não vou enrolar muito, vamos começar aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coleções. Bom, basicamente o que são coleções? Coleções são estruturas de dados que podem conter mais de um dado armazenado. Um exemplo seria uma lista de compras, onde existem vários itens armazenados em uma única lista. Mesmo que a gente possa colocar qualquer tipo de dado em uma coleção, não é recomendado fazer isso, porque assim, existe uma questão de boas práticas que a gente deve colocar apenas um tipo de dado em cada lista. Bom, as estruturas da lista não vale só para lista, mas para alguns outros tipos de dados, mas especificamente como a gente está falando aqui sobre listas, existem dois tipos de dados que a gente pode trabalhar, que são os dados mutáveis e os imutáveis. Os dados mutáveis a gente consegue fazer alguma modificação nesse dado, já os dados imutáveis a gente não consegue fazer essa modificação. Bom, sobre essas coleções, a gente vai começar primeiro pela basicamente a simples, a que boa parte do pessoal utiliza, que é a lista. Basicamente uma lista são coleções ordenadas imutáveis, ela pode ser modificada e permite elementos duplicados, ou seja, você consegue colocar, por exemplo, um valor repetido sem problema. E para fazer a definição, a gente utiliza colchetes. Porém, a gente pode usar duas formas para a criação de lista. Primeiro, a gente vai criar como se fosse uma variável, né? A gente vai colocar uma variável, vai atribuir, no caso dessa forma aqui. Essa é a primeira forma, a gente pode colocar a palavra reservada list, e por dentro aqui a gente coloca os colchetes e coloca os valores da lista. A gente pode iniciar uma lista também vazia e depois ir adicionando os itens, mas se você já quiser adicionar de início, você pode fazer dessa forma. Ou, deixa eu só comentar essa linha e vir para cá para baixo, que é a mesma coisa, porém que a gente não utiliza a palavra reservada, a gente só coloca os colchetes e adiciona os valores. Bom, na lista a gente tem alguns métodos que a gente pode fazer uma certa manipulação dos dados na lista. O primeiro é o append, que ele basicamente adiciona um item no final da lista. Eu vou descomentar aqui para vocês verem. Vocês podem ver que a lista só tem 4 itens aqui, que seria maçã, morango, banana e kiwi. Aqui eu utilizei o append para adicionar laranja nessa lista de frutas. Eu colocando para executar, aqui embaixo vocês vão ver que a lista foi adicionada no final da lista. Deixa eu comentar de novo. O próximo seria o remove. Ele remove um item da lista. Por exemplo, aqui a gente vai colocar dessa forma, frutas.remove, e a gente coloca o nome da fruta que a gente quer remover aqui da lista. Eu vou deixar dessa forma e vamos executar essa print com a atualização da remoção do morango. Vocês podem ver que o morango era o segundo item da lista e agora no lugar está a banana, que ele perdeu o espaço aqui, e todos os itens que estavam do lado direito, eles são reposicionados do lado esquerdo. O terceiro item, a gente remove um item de alguma posição específica. Normalmente, as programações elas trabalham com índices, e os índices normalmente começam do 0 em diante. Ou seja, nessa lista, por exemplo, da forma que ela está aqui, a maçã seria o índice 0, morango índice 1, banana índice 2 e assim por diante. E o pop, basicamente, ele remove um item utilizando algum índice. Como nossa lista agora está assim, no caso maçã, banana, kiwi e laranja, se a gente utilizar o pop, ele vai remover o kiwi. Eu colocando para executar aqui, vocês podem ver que só ficou 3 itens na lista. E por último, a gente vai mostrar esse daqui, que é o clear. Basicamente o clear ele limpa tudo que tem na lista. Se a gente colocar para executar, a lista fica vazia. Bom, agora a gente vai para a próxima coleção, que seria a tupla. Basicamente são coleções ordenadas, mas imutáveis, ou seja, quando a gente cria uma tupla, a gente não pode modificar depois. Ela permite também elementos duplicados e ela é criada a partir de parênteses.
dessa forma aqui. Ela pode ser criada também daquela outra forma que eu mostrei para vocês, que seria frutas, no caso é igual, aí tuple, a gente coloca os parênteses, ele estava até completando para mim aqui, completar dessa forma. Se vocês verem, pode ser que a gente pode criar dessa mesma forma ou da outra forma sem usar a palavra reservada. No caso, está a critério de vocês. E eu tentei colocar um método, no caso esse método é de list, porém assim, você não consegue modificar uma tupla como eu falei. Eu coloquei um método aqui para vocês verem, só para mostrar assim de teste, porém ele já dá um erro aqui, que ele já dá aqui um erro dizendo que tupla não tem um atributo append, ou seja, ele não tem esse atributo para fazer modificação e adicionar um item na tupla, beleza? O próximo seria o set, e basicamente são coleções desordenadas e não indexadas, ou seja, você não consegue acessar por índice e quando você cria aquela lista, ela não garante a ordem. Não permite elementos duplicados, ou seja, você não consegue colocar valores parecidos no set e ele é definido por chaves. Da mesma forma que eu falei para vocês, no caso a gente pode criar dessa forma e colocar as chaves e colocar os valores dentro, ou a gente pode fazer da mesma forma, colocando a palavra reservada set e os valores dentro do set aqui que a gente criou. Bom, eu vou comentar essa daqui para a gente não ter uma lista, no caso um set duplicado, e a gente tem alguns métodos também para o set, que é basicamente o pop, que ele remove um item da lista e atribui a uma variável. Por exemplo, a gente criou uma variável chamada fruta removida e a gente pega frutas.pop e vai remover um item da lista. Como ela não é ordenada, então não dá para saber exatamente qual vai ser até a gente executar aqui para ver qual foi o item removido. Eu vou tirar o comentário desse print só para a gente ver. Eu vou colocar para executar. No caso tinha maçã, morango, banana e kiwi, então removeu o kiwi da lista. Bom, agora a gente vai comentar esse daqui e vamos para o próximo. O add. O add funciona da mesma forma que o append, só que como o set usa uma nomenclatura diferente, então nesse caso aqui ele vai usar o add para adicionar o item. Se a gente ver aqui, a gente está adicionando a laranja. Eu vou descomentar esse print para a gente ver. Vocês podem ver que a laranja foi adicionada no índice 0, porém, como eu falei, não é indexado, então meio que essa parte de índice no set não importa muito. Agora a gente vai ver o remove. Remove, a gente coloca basicamente frutas.remove e coloca o nome do item que está dentro do set para a gente remover. No caso aqui está escrito morango. Eu vou descomentar esse print e executar. Vocês podem ver que foi removido o morango. E por último, o clear, que funciona da mesma forma que na lista, que ele limpa todos os itens do set. No caso, a gente vira um set aqui, vira um set vazio. E por último, a gente tem um dicionário. O dicionário, ele funciona de uma forma diferente. Eles são coleções desordenadas, mutáveis e indexadas por chaves. No caso, quando a gente cria um dicionário, obrigatoriamente a gente precisa definir a chave e o valor. Ele não permite chaves duplicadas e a definição é com as chaves aqui. Só que no caso a gente precisa colocar chave e valor para o Python identificar que isso daqui é um dicionário. Bom, a gente vai fazer aqui uns exemplos, alguns dos métodos do dicionário, que é o seguinte. Tem um items, que ele pega todos os itens e adiciona em um novo dicionário. Se a gente ver aqui, ó, eu criei aqui lista itens. Ele vai pegar apenas os itens, no caso os itens, ele conta com chave e valor. Eu vou descomentar aqui para vocês verem e executar. Vocês veem que aqui adicionou, no caso, as chaves e os valores, no caso morango, e o valor, banana e o valor e assim por diante. O próximo vai ser o keys. O keys basicamente ele pega as chaves e adiciona em uma nova lista. Vou executar aqui. Vocês podem ver que primeiro, aqui não falei sobre a estrutura, mas quando a gente cria
um dicionário, a gente precisa colocar primeiro o que vai ser a chave, 2 pontos e o valor. Aí coloca vírgula, no caso a chave, 2 pontos, valor, vírgula e assim por diante. Sempre o primeiro é a chave. E a gente utilizando o método keys, ele vai pegar apenas as chaves e adicionar em uma nova lista. Isso vale para o values também. O values seria os valores que essas chaves possuem. E nesse caso aqui, ele vai pegar apenas os valores e vai adicionar em basicamente uma nova lista, como eu falei. Aqui. Apenas os valores foram adicionados nessa nova lista. E por último, como a gente já mostrou nos outros, é o clear. O clear basicamente vai funcionar da mesma forma que na lista, vai limpar todo o dicionário e vai ficar um dicionário vazio. Bom pessoal, a gente basicamente apresentou um pouquinho aqui sobre dicionário e basicamente essa vai ser a última aula aqui da minha atividade extensionista. Eu agradeço demais a todo mundo que assistiu os vídeos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou pelo Instagram ou colocar em algum comentário aqui do YouTube, independente da aula. Eu vou tentar fazer algumas atividades para complementar isso daqui, então provavelmente nas próximas semanas eu devo colocar alguma coisinha no Instagram sobre, beleza? Bom pessoal, muito obrigado para todo mundo que estava acompanhando, muito obrigado para vocês que assistiram e se vocês puderem compartilhar para o pessoal do Patagônia ou para as outras áreas aqui de conquista, agradeço demais. Então muito obrigado e valeu pessoal, até a próxima.